O Congresso Nacional, gente, retomou parcialmente os trabalhos nesta semana. Após o recesso do meio do ano, as comissões voltaram a se reunir e vão voltar aí ao longo do segundo semestre, né? Mas as votações ocorrerão de forma remota. Uma reunião de líderes prevista para os próximos dias definirá os temas aí que serão apreciados nas sessões de agosto. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares terão mais uma semana de folga, embora já tenham alguns se reunido hoje. E quem está aqui comigo agora para explicar o que aconteceu, o que vai acontecer, contar todas as novidades para a gente, assim eu espero, é o deputado federal Arnaldo Jardim, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, muito bem-vindo, que bom receber o senhor aqui. Eu estou feliz de estar aqui, Daiane. Deputado, me conta, é uma semana que praticamente só o Senado votou, mas a gente sabe também que a Câmara já se reuniu. Me conta o que aconteceu lá, hein? Primeiro, nós tivemos hoje pela manhã já a 5ª Biodiesel Week, que foi lá um momento em que, coordenado pelo deputado Alceu Moreira, que preside a frente, eu falei em nome do Combustível do Futuro, que é uma matéria que trata sobre biodiesel, sobre etanol, sobre biogás, biometano e outras questões mais, como sequestro de carbono. Nós prestamos um relato lá. Tinham pesquisadores, tinham produtores, as duas entidades maiores, o Brabio e a Probio, estavam lá presentes, então foi um debate muito significativo. Nós sabemos que isso rima, Daiane, não só com a produção do biodiesel, mas rima com a produção de proteína. Olha que notícia você acabou de nos oferecer agora. O Brasil bateu mais um recorde de exportação de carne. Nós tivemos o CIAVES lá em São Paulo, que aconteceu e está acontecendo esses dias. Nós tivemos lá o congresso da ABAG. Em todos esses momentos, nós vimos que o Brasil, quando produz biocombustíveis, ao contrário do que alguns alegavam, que isso ia prejudicar a produção de alimentos, nós conseguimos combinar. Produz, sobra o farelo da soja, sobra o farelo do milho, isso ajuda na avicultura, que significa insumo para a cadeia de suínos também, ou para confinamento, como foi destacado na matéria há poucos instantes. Então, hoje foi um debate. Quando terminou, eu fui, junto com o deputado Alceu Moreira, ao presidente do Senado, estou dando essa notícia em primeira mão aqui, ao Rodrigo Pacheco, e fomos pedir a ele que a gente pudesse ter rapidamente o Senado deliberando sobre a matéria do combustível do futuro. E ele foi muito receptivo. A matéria está relatada pelo senador veneziano Vital do Rego, que é muito preparado, está fazendo um bom estudo, então tenho certeza que ele vai ajudar muito a melhorar esse projeto, mas nós precisamos dele rapidamente, porque vem muitos investimentos no combustível do futuro. Duas outras matérias eu queria dizer que são prioridades para nós da FPA. Eu estive em São Paulo esses dias com o Pedro Lupion, nosso presidente, com a ministra Tereza Cristina. Nós estamos começando a preparar aí as nossas prioridades. Nós gostaríamos que o Senado, além de votar o combustível do futuro, votasse o licenciamento ambiental. Estamos preparados para votar o projeto de bioinsumos, que é relevante também, e queríamos muito que tivesse uma sessão do Congresso para analisar os vetos à lei dos defensivos, porque nós avançamos, aprovamos a legislação, mas houve alguns vetos do governo e nós queríamos resolver esses vetos para que a gente tivesse cenário limpo para tocar as coisas adiante. E a outra matéria, você pediu para me listar as prioridades, é sobre a reforma tributária. Nós tivemos uma discussão grande na Câmara, votamos, está lá no Senado e nós vamos continuar acompanhando, porque é muito importante para o setor agro a regulamentação da reforma tributária. Agora, deputado, tiveram essas duas comissões hoje, o senhor já teve encontro com o Rodrigo Pacheco. O que a gente pode esperar para a próxima semana? Um trabalho efetivo? O que vai ser levado ali para ser discutido realmente em pauta? Nós optamos, o presidente Lira sugeriu isso, os líderes anuíram e nós também. Nós vamos trabalhar em semanas de esforço concentrado. Serão segunda, terça e quarta. Então, a semana que vem, segunda, terça e quarta. O presidente Lira está consultando os líderes, então a gente já entra na segunda-feira com uma pauta definida. Então, o trabalho se torna bem objetivo. Aí nós voltamos ainda em agosto, na última semana também, esforço concentrado, e faremos o mesmo em setembro. Acho que é efetivo, com isso se garante que os parlamentares possam acompanhar as eleições, mas não deixar de tocar as matérias que são relevantes
para o desenvolvimento do país. Agora, deputado, um assunto muito importante também que eu acho que é bom a gente falar aqui é em relação aos cortes de gastos do governo. O Ministério da Agricultura anunciou que também vai ter que ter o corte. Eu quero que o senhor avalie como vocês parlamentares têm feito, têm conversado com o governo para que não tenha esse corte de gasto, por exemplo, no seguro rural. Na terça-feira, o ministro da Agricultura chegou a dizer que vai ter um corte relacionado ao seguro rural. Como é que vocês têm trabalhado isso, para prejudicar menos possível o produtor rural? É lógico que nós gostaríamos que não houvesse cortes, mas reconhecemos que o equilíbrio fiscal é muito importante. Então, nós vamos perfilar para que o equilíbrio fiscal venha. Do ponto de vista de prioridades, então a gente tem que escolher aquilo que nós não queremos ver afetado. As nossas prioridades são duas, claramente. É pesquisa e seguro rural. O montante disponível para seguro já é baixo e ele é prioritário para nós. Hoje o nosso seguro não vai além de 7,2%, 7,3% de toda a área plantada. É bem pouquinho, nós precisaríamos ampliar isso. E recurso para pesquisa, porque pesquisa, quando você falta uma verba, o tempo que você perde não pode ser reposto. Então, as duas prioridades nossas, contra contingenciamento, nós vamos nos mobilizar para preservar é seguro e pesquisa. A gente pode dizer que a FPA está alinhada com o governo dentro do Congresso? Olha, nós temos dialogado muito com o governo. Nós temos dialogado com o governo, por exemplo, no Plano Safra, e achamos que tivemos avanços importantes. Nós temos dialogado com o governo sobre algumas coisas de legislação. Na reforma tributária tivemos uma divergência, o governo não queria que fosse incluído o complexo proteína, carnes na cesta básica. Nós achamos fundamental que assim fosse feito e acabou prevalecendo essa visão. Então, nós temos pontos de discordância e pontos de convergência. O que nós sempre buscamos? Levar as propostas, dialogar, fazer um apelo para que o governo reconheça. E a mesmo raciocínio é com o judiciário, porque aí para complementar esse passeio que você está nos convidando a fazer sobre o segundo semestre, nós vamos acompanhar, decidimos participar da comissão constituída pelo ministro Gilmar Mendes para discutir o marco temporal. E vamos estar lá, abertos ao diálogo, mas nós queremos que o judiciário reconheça que quem faz leis no país é o Poder Legislativo e a nossa legislação sobre o marco temporal é líquida e certa. Teve na Constituição, reafirmamos num projeto votado, é o reconhecimento que dá estabilidade e segurança jurídica à propriedade, ou seja, um marco definido temporal, tá certo? Para que nós não possamos ter uma chaga aberta permanentemente, causando grave instabilidade e trazendo insegurança. Agora, deputado, em relação ao Rio Grande do Sul, a gente deu a notícia agora há pouco que está tendo um movimento lá chamado Tratoraço, promovido pelo SOS Agro, com várias instituições relacionadas ao agro. Eu quero saber o que o Congresso ainda continua trabalhando para ajudar os produtores lá dentro. O senhor, como vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, como é que vocês têm visto essa situação e fazendo para continuar ajudando, na verdade, os produtores daquela região? Primeiro, nós queremos que plena vigência a medida provisória que já está em vigor, Nós fizemos um empenho para que o auxílio que foi determinado de se fazer pelos bancos oficiais pudesse ser feito também pelas cooperativas. Conseguimos um ajuste para que isso ocorresse. Agora queremos um prazo para prorrogação das dívidas. E nessa ida nossa ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o deputado Alceu Moreira, que é gaúcho, que é um legítimo representante do Rio Grande do Sul, levantou essa questão e pediu um empenho particular do presidente do Senado nesse sentido. Nós temos sentido, e aí não é um sentimento, é um relato que recebemos sistematicamente de que o auxílio não chega na ponta e não está sendo suficiente para podermos ter uma retomada, razão pela qual acho que assiste lógica à manifestação ocorrida hoje. O governo precisa estar atento porque, repito, as providências têm que chegar lá na ponta para permitir ao agricultor e aos outros setores da economia reorganizar sua atividade. E isso não está ocorrendo. Tá bom, muito obrigada, deputado federal Arnaldo Jardim, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Muito obrigada pela entrevista aqui. E a gente segue a partir da semana que vem lá no Congresso trabalhando e trazendo as informações para o nosso produtor, deputado. Estaremos juntos pelo agro.